Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Ainda vai terminar a 19ª rodada nesta segunda-feira, dia 11/8, num jogo entre Juventude e Corinthians, né? Porém, esse jogo, né, lógico que afeta a tabela, mas não é de nenhum time que está envolvido na Sul-Americana ou na Libertadores, que teremos neste meio de semana as oitavas de final da Libertadores. E nem Corinthians foi eliminado e o Juventude nem estava disputando. Então, por este motivo, já vamos logo fazer o nosso resumo, lógico, contando aí com as probabilidades de resultados, né? Que pode ter vitória do Juventude, vitória do Corinthians ou empate, né? A gente já faz essa progressão aí quando falarmos de classificação. Beleza? Então vamos aqui fazer o nosso resumo com muita reclamação. Porém, são reclamações que todo mundo faz. Nossa, que todo mundo faz. O Cruzeiro reclama que foi roubado dentro de casa na derrota para o Santos. Porém, a torcida do Cruzeiro acha que só o Cruzeiro é prejudicado. O Cruzeiro nunca foi beneficiado pela arbitragem. Só é prejudicado. Ah, parou. Cássio, entenda a sua reclamação. Mas você nunca foi beneficiado. Nunca foi. Porra. Vocês que acompanham aí, que fazem os canais do Cruzeiro, vocês nunca foram beneficiados pela arbitragem. Pelo amor de Deus. O Flamengo, que venceu o seu jogo contra o Mirassol, reclama da arbitragem do jogo do Palmeiras. Varmeiras. A arbitragem ajudou o Palmeiras a ganhar do Ceará. E vira e mexe, o Palmeiras reclama que o Flamengo é Varmengo, é a Flamídia. Ou seja, e dentre outros, né, que eu estou falando desses três que são os primeiros, e dentre outros que reclamam da arbitragem. A verdade é o seguinte: todos os times, quando perdem, reclamam da arbitragem, mas quando ganha, não reclamam. Essa é a verdade. Então, cara, a gente vai fazer aqui o nosso resumo, mas de cara para isso. Todo jogo tem isso. Todo jogo a arbitragem prejudica um e ajuda o outro. Ah, a arbitragem do jogo do Cruzeiro tinha um carioca. Porra, como se nunca tivesse um jogo dos cariocas, um mineiro. Porra. Então, o que que é, na minha opinião? Então, irmão, não tem jeito, a gente tem que conviver com isso. Não é o ideal. Qual seria o ideal? O ideal é não ter erro, mas isso não vai acontecer. Porém, poderia ter um erro mínimo para influenciar pouco. Mas isso no Brasil, difícil de acontecer, ter erro mínimo. Porque se tiver erro mínimo, vai diminuir as probabilidades de sacanagem. E o Brasil é o país da sacanagem. O Brasil é o país do jeitinho. O Brasil é o país da sacanagem. Se não tiver sacanagem, não é Brasil. Então tem que ter sempre uma maracutaia, né? Qualquer coisa. Em leis, em qualquer lugar tem que ter uma brecha para fazer uma maracutaia. E no futebol não é muito diferente, né? E aí a gente vê em todos os ângulos. A gente está vendo agora o Botafogo. O dono do Botafogo é um sétimo nato. E a torcida do Botafogo não consegue enxergar isso. A torcida do Botafogo acha que ele é um inocente, é um pobre coitado que o mundo está contra ele. Pô, como é que o cara compra um time pedindo dinheiro emprestado ao outro? É, porra, não tem lógica. Imagina eu quero comprar alguma coisa, mas eu peço dinheiro emprestado a você para comprar alguma coisa, para depois eu pagar o. Porra,
cara, não tem lógica. O Dexter é 7-1. 7 nato. Aquele cara que tá devendo a todo mundo e vai pegando aqui, vai se enrolando. E o Botafoguense acha que tá tudo legal. Você vai falar do Dexter, porra, tem até briga. Bom, aí vai reclamar de quê? A torcida do Botafogo, se algum dia, como já reclamou e vai continuar reclamando da arbitragem, vai reclamar da arbitragem como tendo o dono do time, o cara todo enrolado. Todo enrolado. Faz maracutaia. Aí vão tentar defender. Eu falei, bom, aí eu pergunto, por que não abre? Ele não está montando uma outra empresa? Por que ele está montando a empresa nas ilhas do Caribe, sei lá de onde é? Porque lá é mais fácil em relação a um monte de coisa. Porque ele não ia conseguir montar uma empresa num país sério. Um país sério ele não ia conseguir. Um país que não tem uma fiscalização muito grande, ele não ia conseguir montar. Aí vai lá nas Ilhas Caimães, sei lá, para onde ele foi para montar a empresa. Aí vai recomprar o Botafogo com dinheiro emprestado, não sei de quem. Aí tu acha isso normal? Pô, mas isso aqui é Brasil, né? Isso aqui é Brasil. O Vasco da Gama pegou a 77, investigado em tudo quanto é lugar. O Vasco vai assina com a 77. Porra, é sacanagem, né, irmão? Aí quer falar que o futebol brasileiro não consegue ir pra frente. Os clubes não ajudam, pô. Essa é a verdade, os clubes não ajudam, pô. Então, cara, vamos lá para a gente fazer o nosso resumo. Então, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, se você quiser ajudar o canal, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do Clube de Membro, o canal Razer com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Ah, e não deixe de hypar os vídeos que você vê. Hypar é uma maneira de você pontuar esses vídeos. É assim, depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Você pode fazer isso 3 vezes durante uma semana no mesmo vídeo. Então curta, compartilhe e hype os vídeos que você está assistindo. Vamos lá. Tivemos Bragantino 1, Internacional 3. Grande vitória do Internacional. O Bragantino está em queda livre, e o Internacional está ali naquela parte de baixo da tabela. E como eu falei, o Internacional ia botar o time principal, ia botar um time todo reserva por causa da Libertadores, tem um jogo contra o Flamengo. Eu falei, bom, o Internacional tem que fazer ponto. O Internacional não vive um grande momento no Campeonato Brasileiro. A posição do Internacional no Campeonato Brasileiro não era das mais confortáveis. Então tinha que ir com o time principal para fazer ponto. E foi isso, ganhou bem do Bragantino, que está desabando na tabela. É parâmetro esse jogo do Internacional para o jogo da Libertadores contra o Flamengo? Lógico que não. Não é parâmetro nenhum. Parâmetro nenhum. Não acha que, porque ganhou do Bragantino lá de 3-1, é a mesma coisa de enfrentar o Flamengo no Maracanã. Vocês sabem que não é. Mesmo que fosse o Flamengo no Beira-Rio, não é a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Mas é bom que dá empolgação ao time do Inter, que não vem jogando um grande futebol, essa é a verdade, mas pelo menos venceu e vai para o jogo da Libertadores um pouco mais tranquilo em relação à tabela do Campeonato Brasileiro, e na próxima semana, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, talvez possa poupar, porque já criou uma gordura em relação à zona do rebaixamento. Então essa vitória do Internacional foi muito importante para a sequência do campeonato, principalmente que tem Libertadores nesse meio. Justa vitória. Tivemos São Paulo 2, Vitória 0. São Paulo também está aí, né, no jogo da Libertadores no meio de semana. Vem no Campeonato Brasileiro, São Paulo vem espetacular. O São Paulo, se eu não estiver enganado, nas últimas 5 rodadas é o melhor time. Nas últimas 5 rodadas, o São Paulo fez 15 pontos. Está melhor do que o líder.
né? O Flamengo nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou um. O São Paulo não. Foi eliminado da Copa do Brasil? Sim. Mas talvez o São Paulo também tenha dado mais importância à Libertadores e Campeonato Brasileiro do que a Copa do Brasil. Pode ser. Não estou desmerecendo o Atlético Paranaense. Não é nada disso, tá? Mas a gente pega alguns times que foram eliminados da Copa do Brasil, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que foram eliminados, estão na Libertadores. Ué, foi eliminado da Copa do Brasil e não tem condições na Libertadores? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pode ser ali uma certa opção. E isso acabou acontecendo com o Flamengo, Palmeiras e São Paulo, né? O Botafogo está na Libertadores, conseguiu avançar. O Bahia não está na Libertadores, avançou na Copa do Brasil. O Cruzeiro não está na Libertadores nem Sul-Americana, conseguiu avançar. Então, tá ali, meio a meio. Mas futebol é assim mesmo. Nunca dá muito o que a gente se imagina de lógica. Então, cara, São Paulo 2, Vitória 0, um placar dentro da normalidade. Flamengo 2, Mirassol 1, bom jogo, árbitro fraco, mas um bom jogo onde tivemos momentos, tanto do Flamengo quanto do Mirassol. O time do Mirassol é muito bom, o time do Mirassol é muito bom. O Mirassol não está na parte de cima da tabela por acaso, o Mirassol não é o sexto colocado por acaso, não está ali na cagada, tá porque vem jogando. Muitos times não passaram pelo Mirassol. E lembrando que o Mirassol só joga o Campeonato Brasileiro. Então, fisicamente, o Mirassol está melhor que a maioria. E ele está fazendo isso o trazer uma certa vantagem. Mirassol, muito competitivo, está aí com 28 pontos para chegar aos tais 45. Já falta menos de 20. Falta 17 pontos. 17 pontos. O Mirassol já se livra do tal do rebaixamento. Acho muito difícil o Mirassol, diante das situações dos times que estão lá atrás, o Mirassol cair. Porém, faltam 19 rodadas. Para o Mirassol, falta 21, porque ele só tem 17 jogos. Né? Então dá para fazer os pontos tranquilamente, na minha opinião. E quem sabe entrar aí numa Sul-Americana. Do jeito que está hoje, dificilmente o Mirassol não estaria na Sul-Americana. Hoje, o Mirassol está na pré-Libertadores. E não é por acaso. Mas o Flamengo venceu. Um bom jogo do Flamengo. Não achei que o Flamengo jogou mal. Tomou alguns sustos, porque o time do Mirassol é bom. Mas a vitória do Flamengo foi justa. A liderança do Flamengo, na minha opinião, também é justa. Fortaleza 0, Botafogo 5. Acho que ninguém esperava isso. Esperava até, de repente, o Botafogo ganhar, pelo momento. Agora, goleada dentro do Castelão, ninguém imaginou. Mas o Fortaleza teve um jogador a menos com 5 minutos, na minha opinião, bem expulso. E aí o Botafogo aproveitou bem, né? O espaço que teve e as chances que teve. E também o desânimo por completo do time do Fortaleza. O time do Fortaleza desanimou por completo. Tomou 5 gols e poderia ter tomado mais. É porque o Botafogo no segundo tempo nitidamente tirou o pé, até porque não precisava, né? Já estava vencendo e tem o jogo da Libertadores no meio de semana. Fortaleza também tem jogo de Libertadores na semana. Se não tiver, é contra o Vélez, né? Vitória espetacular do Botafogo, mas não era esperado a goleada. Não era esperado. Mas aconteceu, o Botafogo aproveitou e o Fortaleza tem que abrir o olho. A coisa está se complicando. Bahia 3, Fluminense 3. É um jogo que as duas torcidas reclamaram. As duas torcidas reclamaram do resultado. O Bahia porque empatou em casa com o Fluminense porque estava ganhando, né? E deixou empatar, ou seja, foi um resultado, se você for analisar, pode ter mais vantagem para um do que para outro, mas para as duas torcidas o resultado foi ruim. Porém, eu acho, na minha opinião, a minha análise, que esse 3-3, empate entre Bahia e Fluminense, é justo.
Se o jogo fosse aqui no Rio e fosse empate, eu também achava justo, porque são times, na minha opinião, bem parelho. Então, aonde jogar e desse empate, tem condições, o Bahia teve mais chance, teve um jogador expulso, porque trocou a expulsão pelo gol, sim, sim, mas terminou 3-3. E não é um resultado, você fala assim, igual a torcida do Fluminense está falando, vergonha o Fluminense ter empatado com o Bahia. O Bahia dizer, vergonha o Bahia ter empatado com o Fluminense. Porra, menos, né? Descem do salto os dois. Para mim, empate normal. Palmeiras 2, Ceará 1, muita gente reclamando aí, né? Do gol do Palmeiras, que que estava impedido, para coisa e tal, muita reclamação do VAR, muita reclamação do VAR, torcida do Flamengo reclamando que o VAR está ajudando o Palmeiras, torcida do Palmeiras é, 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 reclamando que o VAR ajuda o Flamengo, o Cruzeiro falando que está sendo roubado, e assim vai, eu já expliquei no, no início. Mas o Palmeiras fez um grande jogo, primeiro tempo muito complicado, mas no segundo tempo o Palmeiras conseguiu fazer um bom futebol, ter um pouquinho mais de espaço, o Ceará sentiu um pouco os gols, mas, na minha opinião, o resultado dentro do esperado. Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 1. Atlético Mineiro empolgado aí, né? Porque avançou a Copa do Brasil. Veio com o time aí é, completo, só sem o Hulk, iniciando. Acabou empatando de 1-1 com o Vasco. A torcida do Vasco reclamando barbaridade, né? Principalmente pelo empate em casa e pela posição que o Vasco está nesse momento, zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro ter empatado fora de casa não é um resultado ruim, mas o time do Atlético é superior ao do Vasco, né? Poderia ter, ter vencido. O Atlético Mineiro tem jogo pela Sul-Americana, se eu não estiver enganado. Tem jogo pela Sul-Americana. Deixa eu até dar uma olhada aqui, como é bom não. É, cadê? Cadê? Sul-Americana. Sul-Americana. Sul-Americana temos o Fluminense e o Atlético Mineiro. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. O Atlético Mineiro tem o Godoy Cruz, o Fluminense e o América de Cali. Só temos dois brasileiros na Sul-Americana. 1-1. Eu não vi o jogo, cara. Não vi o jogo. Tá? Pega as estatísticas aqui, estão bem parelhos, né? Torcida do Vasco reclamando bastante. Mas é um resultado para mim onde o favorito era o Atlético Mineiro, mas ter terminado em empate também não acho nada anormal. Cruzeiro 1, Santos 2. Muitos canais do Cruzeiro estão pagando pela língua, né? Acha que o campeonato na 10ª rodada já estava ganho, né? Porque muitos canais do Cruzeiro, quando o Cruzeiro assumiu a liderança naquele jogo que ganhou de 4-0 de Juventude, já tinha gente chorando, dizendo que o campeonato já tinha acabado, o Cruzeiro era o campeão brasileiro. Isso é meio média para criar like, né? E agora toma uma, uma, uma virada em casa, segunda derrota em casa consecutivo, porque no outro jogo em casa, deixa eu pegar aqui, o Cruzeiro tinha perdido para o Ceará por 2-1, só lembrar. O Cruzeiro perdeu para o Ceará por 2-1, aí ganhou aqui no Rio do Botafogo e agora perde em casa de novo. É um time que oscila muito. O time do Cruzeiro não é o que a torcida acha, não é. Aí nego acha aqui que eu tô de implicância, não é. O time do Cruzeiro não é o que a torcida acha que é um time imbatível. Não é. É um bom time, bom time. Que eu, sinceramente, eu não sei se vai ter força no final do campeonato, por falta de elenco, tá? Mas é um time que vai disputar o título. Mas não é o que acham que é. Não é o que acham que é. Inclusive, alguns jogadores que acham que são extremamente bons são jogadores
médios que está nesse time. Uma hora a torcida do Cruzeiro vai entender que a gente não está com inveja. Não é isso. É fazer o Cruzeirense enxergar a realidade do seu time. É um bom time, tem um grande treinador, um dos melhores, sim. Mas não tem elenco ainda. Não tem elenco. Eu escutei até Cruzeirense falar que o elenco do Cruzeiro era o melhor da América. Porra, tá de sacanagem, só pode estar. E tomou uma virada do Santos, 2-1, merecido. Merecido. Mas aí vamos falar que anularam o gol do Cruzeiro porque o árbitro roubou, porque o árbitro de VAR era carioca, como se nunca num jogo do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco não tivesse um árbitro mineiro. Porra, tá de sacanagem, é muito chororô, né? E grande vitória do Santos, na minha opinião, justa, independente da arbitragem. Justa a vitória do Santos. Pelo segundo tempo. Pelo primeiro tempo, não. Primeiro tempo, o Cruzeiro amassou. Era para o Cruzeiro ter feito uns 3 ou 4. Só que só fez um. Só fez um no primeiro tempo. Foi muito superior. E aí, faltou esses gols que deixou de fazer. Lógico, o goleiro do Santos pegou muito. Mas, irmão, futebol, quem não faz, leva. Grande vitória do Cruzeiro fora de casa em cima. A grande vitória do Santos em cima do Cruzeiro fora de casa. E tivemos Grêmio 0, Sport 1. Primeira vitória do Sport. Primeira vitória do Sport no Campeonato Brasileiro na 19ª rodada. Impressionante. Impressionante isso, a primeira vitória. O Sport está tentando se recuperar aí, né? Nos últimos 4 jogos só perdeu um. Está tentando recuperar. Será que vai conseguir? É uma missão muito complicada, mas a gente já vimos times se recuperando de situações assim. E o Grêmio vive um momento muito complicado. A impressão que dava é que o Mano ia entregar o cargo. Essa era a impressão que dava, que o Mano iria entregar o cargo. Se isso não acontecer ainda. Então, cara, dos jogos, para mim, tivemos grandes resultados aqui. Mas para mim, um jogo que mais impactou, para mim, que foi o maior resultado, para mim, é a vitória do Santos em cima do Cruzeiro. A vitória do Santos, para mim, em cima do Cruzeiro de virada lá em Minas, foi o grande destaque. A gente tem, lógico, a goleada do Botafogo, a gente tem o Sport vencendo a primeira, mas, para mim, o destaque é o Santos ganhando do Cruzeiro fora de casa. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro fica a seguinte: ainda não temos o tal do campeão do turno. Por quê? O Cruzeiro não pode ser campeão do turno, porque já tem 19 jogos e tem 37 pontos. A disputa por campeão do turno, que não vale porra nenhuma, é simplesmente simbólico, é entre Flamengo e Palmeiras. Estranhamente, a briga de campeão do turno é entre Flamengo e Palmeiras. Não tem nada de estranho. Não tem nada de estranho. Flamengo e Palmeiras ficam brigando o tempo inteiro, parceiro. Aí tem um ou outro time que quer entrar nessa briga. Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo, quer entrar ali. Mas a briga ainda permanece Flamengo e Palmeiras. Vão ganhar os dois sempre? Não. Porque vai sempre ter alguém ali tentando se influenciar. Mas hoje, a grande disputa é para não deixar o Palmeiras e o Flamengo ganhar. Essa é a realidade. Então o Flamengo é o líder com 40 pontos em 18 jogos. O Flamengo não é o campeão do turno, por quê? O Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. O Flamengo tem 18, o Flamengo pode chegar a 43. O Palmeiras pode chegar a 42, mas se o Flamengo não ganhar o seu jogo que falta e o Palmeiras ganhar os dois, com 19 jogos, o Palmeiras fica na frente do Flamengo. Então o tal do campeão do turno ainda não tem, porque o Palmeiras pode passar o Flamengo. A verdade é que todo mundo, se tivesse todo mundo hoje com 19 jogos, né, o Palmeiras seria o segundo colocado. O Palmeiras seria segundo colocado e o Cruzeiro terceiro. Então o Flamengo é o líder com 40 pontos, com um jogo a menos. O Cruzeiro é o segundo com 37, com todos os jogos. O Palmeiras é o terceiro com 36 pontos, com 17 jogos, ou seja, 2 jogos a menos que a rodada. O Bahia é o quarto com 30 pontos em 17 jogos. Olha como o Flamengo já está abrindo para os outros adversários. Bahia, Botafogo. O Flamengo hoje já está a 10 pontos do Bahia. O Bahia tem um jogo a menos que o Flamengo, sim, mas hoje já está a 10 pontos. Se deixar esse pelotão da frente, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras abrir muito,
O campeonato vai chegar a um determinado momento lá pela 30ª rodada, que a disputa pelo título vai ser esses três. Acho eu que o Botafogo ainda encosta. Acho eu que o Botafogo ainda encosta. Mas nesse momento o Botafogo também já está numa distância considerável para o líder. Então na quarta colocação a gente tem o Bahia com 30, com 17 jogos. O Botafogo é o quinto com 29 pontos em 17 jogos. O Mirassol é o sexto com 28 pontos em 17 jogos. Dos seis primeiros, o único time que tem 19 jogos é justamente o Cruzeiro. Então essa tabela ainda vai se movimentar muito. Os seis primeiros é o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia, Botafogo e Mirassol. Obviamente que a surpresa dessa tabela é o Mirassol. Mas é surpresa por ser o Mirassol, não pelo futebol jogado. Pelo futebol jogado, o Mirassol merece. Na sétima colocação, a gente tem o São Paulo com 28 pontos em 19 jogos. O Bragantino é o oitavo, em queda livre, com 27 pontos em 19 jogos. O nono é o Fluminense, com 24 pontos em 17 jogos. O Atlético Mineiro é o décimo, com 24 pontos, também 17 jogos. Virando a página, o 11º é o Internacional, com 24 pontos em 18 jogos. O Ceará é o 12º com 22 pontos em 18 jogos. O 13º é o Corinthians com 22 pontos em 18 jogos. O Santos é o 14º com 21 pontos em 18 jogos. O Grêmio é o 15º com 20 pontos em 18 jogos. E o Vitória é o 16º com 18 pontos em 19 jogos. Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento, a gente tem o Vasco na 17ª colocação com 16 pontos em 17 jogos. O 18º é o Fortaleza com 15 pontos em 18, com 18 jogos. O Juventude é o 19º com 11 pontos em 16 jogos. O Juventude joga hoje, tá? Contra o Corinthians. E o Sport é o 20º com 9 pontos. O Corinthians ainda joga. Se o Corinthians ganhar, vai a 25. Aí o Corinthians dá um salto para a nona colocação. Se o Corinthians ganhar, o Corinthians dá um salto para a nona colocação. Tá? Fica ali com 25 pontos em 19 jogos. Tá? Se o Juventude ganhar, o Juventude vai a 14 pontos. Continua na 19ª colocação, porque o Fortaleza tem 15. Se der empate, o Corinthians vai a 23 pontos. Ele ultrapassa apenas o Ceará. E aí fica na 12ª colocação. Hoje, briga pelo título, hoje, do jeito que está, apenas Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. A briga pelo título hoje, com esse montão de time, que na verdade só temos 1, 2, 3, 4. Temos apenas 4 times com 19 jogos. Ou seja, tabela furada. Mas hoje só briga pelo título Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Briga pelo rebaixamento. Sport, Juventude, Fortaleza, Vasco, Vitória e Grêmio. Não, Grêmio e Santos. Vou botar briga pelo rebaixamento hoje. Santos, Grêmio, Vitória, Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport Recife. A próxima rodada é no final de semana, tá? No final de semana temos a próxima rodada, a rodada de número de 20. A rodada teremos jogos sábado, domingo e segunda-feira, rodada também que antecede a segunda partida da Libertadores e da Sul-Americana. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.